Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. A paz do Senhor, queridos. Bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso podcast Fé Extraordinária. Hoje o tema é instigante. Ação gera riscos. É uma reflexão, sabe? Inspirada naquele devocional Fé Extraordinária do Jonatas Pina. E aí, já parou para pensar no medo que às vezes bate? Aquele receio de dar um passo de fé que parece, arriscado demais? Ou aquela paralisia por medo do que os outros vão dizer, ou, o pior, medo de fracassar. A base da nossa conversa hoje está lá em Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Forte, né? E a ideia central é essa. Uma fé extraordinária, aquela fé de verdade, ela nos impulsiona a assumir riscos, mas confiando em Deus. E antes da gente mergulhar nisso, quero convidar para a nossa comunidade no WhatsApp. Lá a gente posta conteúdo todo dia para ajudar a desenvolver essa fé que gera milagres. O link está na descrição e tem um QR Code aí na tela também. É só apontar o celular e entrar. Vale a pena, viu? É interessante isso que você falou do medo, né? Porque é muito humano. A gente pensa, nossa, mas e se não acontecer o milagre? O que vão pensar de mim? Essa insegurança é real. Mas o ponto aqui é que ela não pode, não deveria, paralisar a nossa ação de fé. E o material que a gente está usando como base traz exemplos ótimos, como Davi e Ruth, pessoas que arriscaram muito pela fé. Ok, então, bora destrinchar isso aí. Para agir com fé, mesmo com riscos, a gente precisa firmar essa fé em alguns pilares, né? O primeiro pilar que a gente pode ver é uma fé que age em confiança, mesmo sem ter uma ordem direta, assim, vai lá e faz. Pensa no Davi. Ele não recebeu um comando, Davi, vai enfrentar o Golias. Não foi assim. A motivação dele veio de outro lugar, né? Veio da fé baseada no que Deus já tinha feito. Livrou ele do leão, do urso. Ele confiava no caráter de Deus. Isso mostra que a fé extraordinária, ela vai além do seguro, né? Não precisa de um sinal verde a cada passo. Exatamente. E aí entra o segundo pilar, que é fundamental. A fé, que nos faz deixar o conforto. Olha o exemplo de Ruth. Ela deixou tudo para trás. Terra natal, família, para seguir a Noemi e confiar no Deus de Israel. E detalhe, ela nem conhecia esse Deus tão profundamente ainda, né? Mas ela foi. Isso exige renúncia, sacrifício, sair da nossa zona de conforto para abraçar um propósito maior que Deus tem para a gente. E a consequência para Ruth foi, nossa, incrível. Ela entrou para a linhagem de Jesus. E isso mostra como Deus age de forma soberana, né? E isso conecta com o terceiro ponto, a recompensa divina que vem dessa ação de fé. O que a gente aprende com Davi e com Ruth é que a fé exige ação, mesmo sem garantia visível. É tomar decisões baseadas na confiança em Deus, né? E o resultado? Uma recompensa que vai muito além do que a gente poderia imaginar. Com certeza. Deus honra esses atos de fé, sabe? Especialmente aqueles que envolvem risco. O que é fascinante aqui é perceber essa relação. Parece que quanto maior o passo de fé, maior a demonstração do poder e do favor de Deus. O risco, nesse sentido, vira quase um portal para a glória dele se manifestar. Muito bom. Olha, falando em ação, quero pedir para quem está ouvindo, segue o podcast Fé Extraordinária, se ainda não segue, deixa um amém aí nos comentários para a gente saber que essa palavra está falando ao coração e compartilhe esse conteúdo. Ajuda a gente a alcançar mais vidas. Fica a pergunta, né? Sem querer apontar para ninguém, mas para reflexão. Será que os riscos têm impedido a fé de agir na vida de algumas pessoas? A gente precisa confiar no mesmo Deus que recompensou Davi e Ruth. Ele não mudou. É isso. Resumindo, então, a fé extraordinária é marcada por essa ousadia de agir, mesmo com riscos envolvidos. Davi e Ruth nos inspiram nisso. Passos de coragem, abandono do conforto, confiança total em Deus. E essa relação direta entre o risco na fé e a manifestação do poder divino é algo para a gente guardar. Perfeito. Que a gente tenha uma semana de fé ousada e frutífera. E continue acompanhando a gente aqui no podcast Fé Extraordinária.